O alcance da paz interior. Houve altos e baixos, muitos altos e baixos durante este período de desenvolvimento espiritual. Então, no meio da luta, tive uma maravilhosa, mais elevada experiência, o primeiro vislumbre do que era a vida de paz interior. Aconteceu certa vez, quando caminhava cedo pela manhã. De repente, me senti muito elevada, mais elevada do que nunca havia estado. Recordo que conhecia a eternidade, espaço infinito e a luminosidade. Pareceu-me que não estava caminhando sobre a terra. Não havia gente, nem sequer animais ao redor. Porém, cada flor, cada arbusto, cada árvore parecia ter um halo. Havia uma emanação de luz em torno de tudo, e flocos de ouro caíam como chuva em sentido oblíquo pelo ar. A esta experiência se dá o nome às vezes de período de iluminação. O mais importante disto não foi o fenômeno, mas sim a compreensão da unidade de toda a criação. Não só de todos os seres humanos, eu sabia anteriormente que todos os seres humanos são um, mas agora conhecia também a unidade com o resto da criação. As criaturas que caminham na terra e as coisas que crescem na terra. O ar, a água, a terra mesmo. E o mais maravilhoso de tudo, uma unidade com aquilo que impregna tudo, que une tudo e dá vida a tudo. Uma unidade com esse que muitos chamam de Deus. Desde então, nunca me senti separada. Regressei uma vez ou outra a esta maravilhosa elevação, podendo permanecer ali por períodos mais e mais longos e só sair ocasionalmente. Elisa, deixa eu fazer uma... Não é uma colocação sobre o texto, não. É pessoal. Eu tenho achado muito, assim, fantástico essa coisa de você, individualmente, né? Acho que isso deve estar acontecendo com outros aqui no grupo, e vivenciando pensamentos e ideias que depois vão sendo apresentadas pelos livros que a gente vai acompanhando durante a semana. E eu tenho ouvido, né, você ler as experiências da Peregrina, e a cada dia a experiência que ela conta é mais próxima da minha intimidade. São coisas que eu estou começando a falar aqui nos nossos encontros, a defender, a ter a intuição de falar sobre, de escrever sobre, e são as mesmas ideias. Hoje ela começou falando desse momento em que ela caminhava de manhã e tudo era diferente, tudo era maravilhoso, né? E que não fica claro se era um momento de vigília ou se para ela parecia real, acordada, mas era um desdobramento. Mas é comum, às vezes, você que eu digo, cada um de nós, acordar um dia qualquer e parece que a tua vida deu toda certa. Naquele momento que você acorda, você está leve, você está contente, nada te aborrece, tudo é lindo. E acho que é uma forma, não diria grosseira, mas incompetente até da gente descrever uma sensação como ela fala aí. E quando ela fala do somos um, né, que não é só um, os seres humanos, tudo, esse é um sentimento que tem me dominado cada vez mais. Essa coisa de não existe diferença de ser humano, de reino animal, reino vegetal, reino mineral. O todos um é muito maior do que a gente consegue imaginar. O somos um é o universo em si. E esse é um conceito que tem tomado conta dos meus pensamentos cada vez mais, e a cada dia eu me encontro viajando nas minhas ideias, nos meus pensamentos,
em assuntos que posteriormente são colocados nos livros. É como se eu tivesse cada vez mais intimamente ligado com a egrégora espiritual da gente aqui, nesses encontros, e com os livros, os autores, os personagens. E isso tem sido muito interessante. A inspiração para peregrinar chegou nesta época. Sentei-me no alto de uma colina para apreciar a parte rural de Nova Inglaterra. No dia anterior, me desarmonizara e na noite anterior voltei-me para Deus e meditei. Parece-me que se eu pudesse sempre permanecer em harmonia, seria muito proveitoso, porque cada vez que me desarmonizo, prejudico meu rendimento. Quando despertei ao amanhecer, havia voltado à elevação espiritual com um maravilhoso sentimento. Soube que nunca necessitaria descer novamente. Soube que a luta havia terminado para mim, que finalmente havia logrado dar minha vida, encontrar a paz interior. Mais uma vez afirmo, este é um ponto sem retorno. Não poderia jamais regressar à luta. Ela terminou agora, porque estou disposta a fazer o correto e não necessito que me pressionem a isto. Retirei-me por um tempo para estar a sós com Deus. Enquanto estava fora, um pensamento surgiu em minha mente. Senti uma forte motivação interior para peregrinar, para esta forma especial de testemunhar pela paz. Visualizei-me indo pelo caminho e levando a indumentária de minha missão. Vi um mapa dos Estados Unidos com as grandes cidades marcadas e era como se alguém houvesse tomado um lápis de cor e marcado uma linha em zigue-zague de um lado a outro, de costa a costa e de fronteira a fronteira, de Los Angeles à cidade de Nova York. Soube o que faria. Essa era a visão da rota de meu primeiro ano de peregrinação em 1953. Entrei num mundo novo e maravilhoso. Minha vida foi abençoada com um propósito significativo. A gente andou discutindo essas semanas aí, né? O instinto, a inteligência e a intuição. Isso é a mais pura intuição. São aquelas ideias que vão surgindo na nossa cabeça que a gente não sabe de onde veio, por que a gente está pensando naquilo, mas a gente as recebe com absoluta certeza que é aquilo que tem que ser feito. Então, isso, quando a gente se sente assim, é a mais pura intuição. E em cima dela, a gente raciocina e coloca para funcionar os nossos instintos primitivos também. Então, tudo se integra. E, a partir daí, a gente passa a funcionar no todo uníssono. O progresso não havia terminado, no entanto. Um grande adiantamento teve lugar durante esta terceira fase de minha vida. É como se a figura central do quebra-cabeças de minha vida estivesse completa, clara e inalterável, e ao redor outras peças continuaram se encaixando. Sempre há uma margem para crescer, mas o avanço é em harmonia. Há um sentimento de estar sempre rodeado de todas as coisas boas, como o amor, a paz e a alegria. Parece um ambiente protetor e existe uma firmeza interior que nos leva a superar qualquer situação que seja necessário enfrentar. O mundo poderá nos ver e pensar que estamos enfrentando problemas muito grandes, mas sempre existem os recursos internos para vencê-los facilmente. Nada parece difícil. Há uma quietude, uma serenidade e um estar sem pressa. Não mais esforço nem tensão por nada. Isso é algo muito importante que aprendi. Quando nossa vida está em harmonia com nossa parte no esquema da vida, quando se obedece às leis que governam este universo, então a vida será plena, a vida será boa,
e nunca estará saturada. Se está demasiado cheia, assoberbada, é porque estamos fazendo além da nossa capacidade, mais do que nos compete desempenhar no esquema total das coisas. Agora vivemos para dar em lugar de receber. Ao nos concentrarmos em dar, descobrimos que assim como não podemos receber sem dar, tampouco podemos dar sem receber, inclusive as coisas mais maravilhosas como a saúde, a felicidade e a paz interior. Existe um sentimento de energia contínua, simplesmente nunca se esgota. Parece ser tão interminável como o ar. Parece que está conectado à fonte de energia universal. Agora estamos no controle de nossa vida. Nossa natureza superior, que é controlada por Deus, controla o corpo, a mente e as emoções. O eu nunca está realmente sob controle. O eu é controlado pelos desejos de comodidade e conveniência do corpo, pelas demandas da mente e pelas explosões emocionais. Posso dizer a meu corpo: deite-se aí neste piso de cimento e durma. Ele obedece. Posso dizer à minha mente: exclua tudo ou mais. Concentre-se no trabalho à sua frente. Ela obedece. Posso dizer a minhas emoções: mantenha-se quietas, mesmo diante desta situação terrível, e permanecem quietas. Um grande filósofo disse: aquele que parece perder o passo pode estar seguindo um tambor diferente. Agora você está seguindo um tambor diferente. A natureza superior em lugar da natureza inferior. Quando alcançamos o desenvolvimento espiritual, damos-nos conta de que todo ser humano tem a mesma importância, tem um trabalho a realizar neste mundo e tem o mesmo potencial. Encontramos-nos em uma grande variedade de fases de desenvolvimento. Isso se deve ao fato de termos livre-arbítrio. Temos vontade própria para decidir se concluímos nosso desenvolvimento mental e emocional. Muitos elegem não fazê-lo. Temos vontade própria para iniciar ou não nosso desenvolvimento espiritual. O início deste é quando nos sentimos completamente dispostos, sem nenhuma reserva, a deixar a vida centrada em nós mesmos. A maioria decide não fazê-lo. Foi com esse crescimento, encontrando a paz interior, que me preparei para a peregrinação que ora realizo. Aí cabe uma pergunta, né? Por que que a maioria resolve não fazê-lo? Se, em teoria, a gente vem para cá mais ou menos no mesmo nível, né, de lembranças, de acesso aos nossos passados, às nossas criações, o que acontece quando a gente vem aqui que faz com que que a maioria, né, como ela fala, não queira assumir uma coisa maior? Para mim, eu acho que são os apelos da encarnação, os convites que essa dimensão encarnada nos faz constantemente, querendo mostrar que a gente pode ter conforto, pode ter alegria, pode ter prazer, pode ter um monte de coisa da Terra. E com todo esse envolvimento, a gente acaba se esquecendo que isso aqui é uma mera passagem, é um mero ano escolar, numa escola muito maior. E a gente se adapta de uma forma de comodismo que acha que o que está aqui está muito bom e que a gente não precisa procurar nada melhor, porque esse melhor envolve a gente abrir mão de coisas que nos, em teoria, satisfazem naquele momento. E acho que é bem por aí. A maioria escolhe não optar por outro caminho
porque se sente confortável demais com os prazeres da terra e não querem enfrentar, abrir mão do que na sua mente naquele momento ele acha bom, para viver uma vida em que nos padrões daqui da terra são de dureza, de sacrifício. Então, acho que é um, é um trabalho que a gente tem que realizar em nós mesmos, né? De entender que em toda essa maravilhosa imagem que se forma, nesse quebra-cabeça, como ela também usa essa alusão do quebra-cabeça, nós somos uma pecinha. E mesmo que muitas vezes o nosso ego tente nos convencer que nós somos o todo, nós somos uma pecinha. O todo é infinitamente maior. Obrigada, Silvio. Olhando através dos olhos da natureza divina, pode-se ver a essência dentro da manifestação, o Criador dentro da criação. É um mundo tão maravilhoso. Em 1952, me dei conta que era o momento apropriado para que se apresentasse um peregrino. A guerra na Coreia estava no auge e a era McCarthy estava em seu apogeu. Era o tempo em que os comitês do Congresso consideravam a gente culpada até que se pudesse provar sua inocência. Havia muito temor naquela época, e o mais seguro era ser apático. Sim, certamente era uma época muito propícia para que um peregrino desse um passo à frente, porque o trabalho de um peregrino é despertar as pessoas de sua apatia e fazê-las pensar. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, a semelhança do que ela está falando, ou mais uma vez com a história de Francisco, que no auge das cruzadas, segundo os escritos, né, a literatura que existe, ele foi até o sultão para conversar com ele e mostrar a inutilidade, o despropósito daquela guerra. E quando ela fala aqui que a maioria se acomoda, né, se sente mais seguro apático, a gente para repensar todos esses momentos de grande impacto, de grande destruição, de guerras, de mudanças não muito agradáveis para a humanidade ou para uma população específica, sempre são acompanhadas pela apatia de grande parte da população. Não necessariamente elas concordam com aquilo que está sendo feito, mas elas acham que vão se proteger se não se manifestarem. Isso aconteceu na Segunda Guerra, aconteceu na Guerra da Coreia, aconteceu na Guerra da Secessão Americana, quando muitos lavradores não concordavam com aquilo, mas não se manifestavam para não perder o seu status. E aconteceu aqui no Brasil, durante a ditadura, em que grande parte da população se omitiu do que acontecia para se proteger. Porque quem se falava, quem se manifestava, corria o risco de sumir, de desaparecer. Então, essa apatia pelo medo é um sentimento constante na nossa história da humanidade. E se você pode pesquisar historicamente em todos os grandes confrontos, todas as grandes confusões em que as populações se meteram, sempre esteve presente essa apatia em grande parte da população, para que eu não perca o meu status, para que eu não sofra, para que eu não seja envolvido nessa confusão, eu finjo que nada vejo. Então, hoje em dia, quando tantas situações são colocadas à mostra, tantas pessoas se manifestam contra vários propósitos distorcidos da humanidade,
é também um caminho, como ele diz aqui, de seguir um tambor diferente. Pois se a gente se mantém simplesmente apático, busca não se envolver, achando que vai se proteger, nós somos coniventes e estamos atrasando não só o nosso, como o caminhar de todos os que estão envolvidos. Se manifestar não quer dizer que nós vamos modificar ou parar a onda negativa, mas vai emitir uma energia diferente, que vai ajudar aqueles que lutam bravamente para que as coisas entrem nos eixos, que tenham uma reserva de energia para cumprirem o seu papel. Excelente. Com o pouco dinheiro que me restava, comprei não só o papel para as minhas primeiras mensagens, como também o material para a primeira indumentária. Eu a desenhei e uma senhora na Califórnia costurou. A inscrição foi pintada por um homem que se dedicava a pintar letreiros. Minha reação inicial, quando a vesti pela primeira vez, foi de uma maravilhosa legitimidade e imediatamente a aceitei. A peregrinação. Um peregrino anda em busca de um propósito. Uma peregrinação pode ser levada a cabo para algum lugar. Este é o tipo mais conhecido, mas também pode realizar-se por algo. A minha é em prol da paz, por isso sou uma peregrina de paz. Minha peregrinação abarca o quadro total da paz. Paz entre nações, paz entre grupos, paz dentro do nosso ambiente, paz entre indivíduos e muito, muito importante, paz interior, que é a que me refiro com maior frequência, porque aí é onde começa a paz. A situação no mundo ao nosso redor é simplesmente um reflexo da situação coletiva. Em última análise, só na medida que sejamos gente mais pacífica, nos encontraremos vivendo em um mundo mais pacífico. Durante a Idade Média, os peregrinos saíam como discípulos enviados que eram, sem dinheiro, sem alimento, sem roupa adequada. Eu conheço essa tradição. Não tenho dinheiro e não aceito nenhum dinheiro em minha peregrinação. Não pertenço a nenhuma organização. Não há nenhuma organização por trás de mim. Eu possuo apenas o que visto e levo comigo. Não há nada que me restrinja. Sou tão livre como um pássaro que voa no céu. Caminho até que me ofereçam teto, jejuo até que me deem alimento. Não o peço, dão-me sem eu pedir. Que boas são as pessoas. Há uma chispa de bondade em todos, não importa quão profundamente oculta esteja. Lá está. Está esperando para governar nossa vida maravilhosamente. Eu a chamo natureza centrada em Deus ou a natureza divina. Jesus a chamou o reino de Deus em nosso interior. Pois bem, um peregrino caminha devotamente como uma oportunidade para entrar em contato com muita gente e talvez inspirá-las a fazer algo em favor da paz, à sua maneira. Por isso ando vestida com uma túnica curta com peregrina de paz na frente e 25 mil milhas a pé pela paz atrás. Isso faz meus contatos por mim de maneira mais amável e eu gosto de ser amável. Para nós é muito mais fácil falar com as pessoas quando elas se aproximam do que quando temos que nos acercar delas. Aquelas pessoas que se sentem atraídas para mim ou estão genuinamente interessadas em alguma faceta da paz ou simplesmente têm uma viva curiosidade. Em ambos os casos, trata-se de gente de grande valia. Tenho então a oportunidade de compartilhar com eles minha mensagem de paz que diz em uma frase: este é o caminho da paz. Vence o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor.
já está terminando o tempo, mas que interessante isso, não? Primeiro que ela termina com uma frase que é quase que parafraseando a oração de São Francisco, né? E essa coisa do faça a sua parte, sem se preocupar com o resultado. Então, se a gente tem intuição, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem nosso aqui. A Andréa realiza um trabalho lindíssimo, que ela posta muitas vezes no Instagram. Ela faz aquarelas belíssimas. E isso que a Peregrina falou, você não precisa dominar massas, você não precisa convencer ninguém, você não precisa procurar ninguém. Exprima o que você tem a dizer, que aqueles que te procuram por causa disso estão realmente de corpo e alma envolvidos na mesma ideia, na mesma sintonia. Isso é a essência da sintonia. Então, cada um de nós pode realizar alguma coisa, mesmo que nos pareça insignificante. Vou fazer um texto da minha cabeça, vou fazer uma pintura, vou escrever uma carta, mas faço ou não faço, ninguém vai ler, ninguém vai ver. Alguém vê, alguém lê, alguém ouve, alguém pensa. E a gente só precisa conquistar muito, entre aspas, um. E deixe que ele conquiste mais um. Nós não precisamos carregar massas atrás de nós, como o próprio Jesus fez. A gente tem que abrir o nosso coração e deixar o nosso coração falar. Se um irmão ouvir, completamos a nossa tarefa. Em algum momento, esse que nos ouviu vai ser ouvido por mais um. E leve o tempo que for, haverá um momento em que todos ouvirão. E nesse momento, a gente é luz. Muito bonita reflexão, Silvio. Eu ainda penso, concordo com tudo que você falou. Eu acho que tem um elemento adicional, que quando você faz a sua parte, quando você se deixa conectar com essa energia, com essa vibração, independente do trabalho que é feito, né, se é uma pintura, se é uma escrita, mas até o fato de naquele momento você estar tão conectado a algo divino, que a sua energia se transforma, essa energia não fica contida em você e não fica só contida no seu trabalho. Ela vai muito além, ela vai para lugares que a gente não sabe. E ela acaba tocando pessoas que talvez nunca realmente vejam o seu trabalho, mas elas receberam a sua energia. Então, por isso também é tão importante que as pessoas não deixam de fazer, que as pessoas nesses momentos, né, que têm essa inspiração, que queira fazer esse trabalho, que realmente se deixem conectar, se deixem levar, porque é muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar.